de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram. Olha só, os leprosos ficaram de longe e gritaram: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E esse era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Versículo 19 e último. Ele disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Amém. Glória a Deus. Aqui nós temos nessa passagem alguns leprosos, e a condição de um leproso que lhe era imposta era justamente isolamento. Isolamento, ele precisava se isolar a bem da coletividade. Uma pessoa, na época, com lepra, era alguém que dependia de um milagre de Deus para a sua cura, porque para a medicina não havia uma resposta. Se aquela lepra se apegasse na mão, nos dedos de uma pessoa, ela poderia começar a perder essas partes do seu dedo, ia perdendo, mas com uma característica de que não lhe produzia dor. Aliás, a característica do leproso era essa também: ele não sentia dor, iria se decompondo fisicamente, mas aquilo não lhe causava dor. Então ele tinha, esses 10 leprosos estavam separados dos demais, cada um com uma lepra. Os leprosários que a história mostra eram de pessoas que se pegavam lepra, por exemplo, nos lábios, perdia toda a boca, então aparecia só a arcada dentária da pessoa. Se era nos dedos, só começava. Era assim, dessa forma que ocorria. Com essa condição eles estavam. Não havia então uma sensibilidade daquilo, mas havia sim outras sintomas. Por exemplo, a ausência do contato. Como é maravilhoso você estar, de certa forma, próximo de outras pessoas, poder enxergar, poder conversar, próximos da família, poder abraçar. E eles estavam impedidos disso. E eles, ao saber que Jesus por ali passava, não perderam aquela oportunidade. Eles não queriam perder a oportunidade. Nós hoje, em Cristo, sabemos que essa lepra que existia, que a Bíblia relata, no Antigo Testamento nós vimos também, houve um rei chamado Uzias, que num período do reinado dele, ele pegou lepra, e ele continuou reinando, mas ele teve que sair do palácio e ir para uma casa separada, onde ele ficou até a sua morte, governando o povo à distância.
Houve Naamã, que era leproso e que fora curado. Mas a condição do leproso, então, tem essa característica de ter que isolar-se. Quando Jesus veio a essa terra, Ele restaurou a humanidade que estava acometida de uma lepra chamada pecado. O pecado é aquele que faz com que as pessoas queiram afastar-se das outras. O leproso aqui, ou os leprosos, tinham um local para eles, o leprosário, onde eles ficavam, as aldeias, os lugares retirados, onde eles ficavam, e algum bondoso, ou algum da família, ou alguém preocupado com esse quadro, ia levando alimento, levava algumas coisas, levava notícia, deixava a distância, eles iriam buscar. Era dessa forma que acontecia. E uma pessoa que está em pecado é uma pessoa também que uma das características do pecado é fazer com que se afaste das demais, podendo estar presente, mas se sente isolado de tudo, de todos. E Jesus veio para mudar essa história da humanidade que estava debaixo desse jugo da lepra espiritual que era o pecado. Então, quando vemos essa passagem, nós podemos entender, momentaneamente nós podemos nos isolar. Quer ver? Essa semana eu recebi minha esposa preocupada com minha pele oleosa, foi lá, me deu um creme para passar no rosto. E foi bom se não fosse ruim. Foi legal até. Eu passei, mas depois começou a arder, começou a queimar e deu alergia. Aí na oração, sábado pela manhã, eu não vim. Parecia que tinha recém acordado, acordava cedo, mas estava. Então, momentaneamente, pode acontecer algumas coisas, mas momentaneamente, de uma forma momentânea, então eu me isolei. Mas se começa esse isolamento a acontecer com frequência, o que está acontecendo? O que houve? Eu fui tomar um café na padaria aqui, a pessoa que me atendeu disse: eu não te via mais, achei que você estava em isolamento. Eu disse: não, estamos bem, estamos por aí. Porque é isso, quando a pessoa não enxerga, ela não vê mais, não é normal, o que está acontecendo? Por que você tem se isolado? Como você tem se comportado nesse ano de 2020? Eu lembro-me de um texto, que só quero citar para você, de Êxodo capítulo 20, e quem conhece essa passagem, sabe que está se referindo às leis, os mandamentos, mas ali no Êxodo capítulo 20, versículo 2 e 3, diz assim: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Olha só, vou ler de novo, só o versículo 2 e 3. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Eu poderia ler Deus falando comigo: Gilberto, eu sou o teu Deus, que te tirou da lepra, da escravidão, do pecado. Não gere, não crie outros deuses que te afastem de mim. Nesse ano de 2020, quantos deuses te afastaram da presença de Deus, do Deus verdadeiro, daquele que te tirou do Egito, da lepra, do pecado? Porque eu tenho consciência que eu só estou aqui e só estou vivo porque o Senhor me tirou da servidão, do Egito, do pecado. Eu só estou vivo por pura graça do Senhor, por misericórdia do Senhor na minha vida. Quantas pessoas
da sua idade, independente qual seja, da sua idade, você sabe que já partiu dessa vida. E por que não fui eu? Por que não foi você? É por pura misericórdia do Senhor. Nós vimos outro dia no grupo ali também da igreja, alguém colocou de uma moça, uma menina, uma mulher que foi atropelada e que perdeu a sua vida. E a maior tragédia muitas vezes não é que a pessoa perdeu a sua vida física, mas é que ela estava no lado de alguém que conhecia o Evangelho, que conhecia a palavra, e às vezes não repartiu a palavra com o outro. Então uma tragédia não é somente uma pessoa que perde a sua vida física, mas é aquele que perde a vida eterna. Então quando nós olhamos para alguém que perdeu a sua vida, a pergunta que muitas vezes vem é essa: será que ele teve um encontro com o Senhor? Será que ele entregou a sua vida a Jesus? Será que um colega de trabalho, uma colega de trabalho falou de Jesus? Se não falou, é porque outros deuses se levantaram na vida da pessoa. A condição do leproso é isso, é isolamento, é isolar-se de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus, para viver outra vida, uma vida paralela, à parte. Então a condição do leproso é essa. Mas no versículo 14, diz assim: ao vê-los, porque eles gritavam: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Indo eles, foram purificados. Porque Jesus não curou aqueles 10 na hora, como aquele outro leproso que chegou para Jesus e disse: se quiser, o Senhor pode me curar. Ou seja, eu sei que o Senhor pode, eu não sei se o Senhor quer. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele disse: eu quero, fique limpo. E na hora ele ficou. Mas para esses 10, o Senhor olha para eles e diz: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E os sacerdotes, os pastores, os líderes da época, eles eram talvez como um médico hoje, que se ele olhasse para uma pessoa e dissesse: de fato isso é lepra, a pessoa então tinha que se isolar. Jesus olhou para um leproso e não apenas olhou para ele, mas tocou nele. Mas agora Jesus disse: vão. Porque existem coisas em nossa vida que nós muitas vezes pensamos: vai acontecer agora, ora por mim, porque é agora que vai acontecer. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O justo, ele é transformado de glória em glória, dia após dia. Vai e apresente-se. À medida que eles estavam caminhando, à medida que eles estavam indo, a lepra começou a deixá-los, a cura começou a acontecer. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, deu a direção: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Deus tem nos dado uma direção. Você tem ouvido as direções de Deus e tem seguido? Ou você tem ouvido e negligenciado? Você tem ouvido e internamente tem sido rebelde ao Senhor e à sua palavra? Indo, foram purificados, diz aqui o texto. Nós temos, ano que vem, pretendemos fazer aquele seminário de final de semana, sexta, sábado e domingo, seminário Transformando Vidas. Glória a Deus, nós precisamos, não tenho acompanhado a ficha, mas a pastora sim, e diz que tem um grupo grande de irmãos para participar desse seminário. Será que tem alguém aqui para participar desse seminário? Tem uns 3, 4...
Pastora atualista, acho que está furada. Eu vi uns 5 nomes, 5 levantados. Ela me passou uma lista, uns 30. Por quê? Nós precisamos de transformação. Esse seminário Transformando Vidas, eu costumo dizer que é como um pente fino, para tirar muita impureza. São 3 dias que passamos como igreja, sendo ministrados na palavra, desafiados a não estar conectado nas redes sociais, mas estar conectado com Deus, e mergulhados na palavra, tempo de oração, tempo de estudo da palavra, tempo de muita cura do Senhor. Por quê? Porque indo eles a caminho, eles são purificados. Esse ano nós fizemos uma turma de CFB, curso de formação básica, que ali nós estávamos ensinando quais são os valores, os princípios do cristão. Nós estávamos ensinando um pouco sobre a história nossa como igreja, a história da igreja, desde Jesus até agora, a estrutura de um PGM, mas você precisa ir nessa direção. Aí talvez alguém daqui diz, não, eu já participei, então agora é a hora de você dizer assim, olha, eu quero ser um dos organizadores, eu quero estar junto, se possível, eu quero trabalhar, eu quero me envolver. Porque a pessoa que não tem lepra, ela quer estar junto, ela quer fazer parte, ela não quer apenas ser um observador, que vê as coisas acontecendo, mas, Senhor, o Senhor tem me dado da sua graça, do seu amor, do seu perdão. Hoje eu tenho salvação, hoje eu tenho uma família, tenho saúde, tenho trabalho, eu quero me envolver na tua obra. Então você precisa, irmão. O leproso é aquele que fica à distância, mas aquele que foi curado, ele quer estar junto. Nós temos sempre no nosso coração um apertozinho, mas ao mesmo tempo ficamos felizes, e você vai entender por que eu falo isso. Sempre que temos alguns eventos da igreja, como por exemplo esse seminário, o CFB, eu tenho a pizza, eu tenho qualquer outra coisa que é feita, sempre, a maioria das vezes, são as mesmas pessoas que estão ali junto para trabalhar. Será que 2021 vai continuar da mesma forma? Ou você vai dizer, tipo o Evaldo Este, tô dentro, é comigo, Deus me chamou, não sou leproso, o Senhor me curou, eu quero permanecer junto com os irmãos, eu não quero estar de outra forma. Como você irá agir ou reagir em 2021? Decisão é sua. A decisão é sua. Esses leprosos disseram assim, não aguento mais a distância. Não aguento mais a distância. E quando aconteceu, no versículo 14, nós vimos uma coisa. Versículo 15 e 19. Vamos ler 14, 15 e 19. 14, 15 até o 19. Ao vê-los, Jesus disse, vão, apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Versículo 15. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Quantos eram os leprosos? Quantos voltaram? E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. E aí você entende um pouco da história. Você sabe por que a Bíblia cita este que voltou era um samaritano. Porque samaritano não fazia parte do povo de Deus, era um povo de Deus misturado, não era o povo de Deus que estava junto, unido da mesma forma com que eles haviam aprendido, mas tinham se misturado com outros povos, então eram rejeitados. Os judeus olhavam para os samaritanos e rejeitavam. E Jesus disse, só esse samaritano
que vocês rejeitam é que veio me agradecer? Então é o seguinte, irmãos, agora dia 31, nós teremos um culto de gratidão. E eu perguntei a você, o que é que você tem para agradecer? Alguns irmãos eu ouvi de alguns irmãos contando o que de bom aconteceu nesse ano, tal, mas poucas foram as pessoas que disseram, pastor, eu quero testemunhar. Eu quero testemunhar. Dos 10, os 10 foram curados. Dos 10, um voltou para agradecer. Eles estavam indo na direção que Jesus mandou. E à medida que eles iam, eles perceberam que estavam sendo curados. Quanto mais eles andavam, mais eles percebiam que estavam sendo curados. E quando eles perceberam que estavam sendo curados, eles começaram a lembrar: gente, eu posso dar um abraço na minha família que há muito tempo eu não podia. Outro, eu posso retomar meus trabalhos na empresa, agora eu posso voltar. Eu posso voltar para as minhas atividades, para os meus amigos. E eles correram, porque eles tinham elegido outros deuses, outras prioridades. E um deles, somente um deles, volta com o coração cheio de alegria. E uma pessoa que é agradecida, ela se expressa, ela se manifesta, ela mostra. Então ele volta dando glória a Deus em alta voz, e quando ele olha que é Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Expressão. A gratidão, ela revela o que está no coração da pessoa. E ele volta e se joga aos pés de Jesus, se prostra, agradecendo. Então agora dia 31, pretendo que a mensagem seja bem menor, porque nós queremos dedicar tempo para você que tem algo para agradecer ao Senhor. Meu conselho, faça como alguns irmãos fizeram, estão fazendo. Escrevam o testemunho, porque muitas vezes a pessoa vem e na hora de falar não lembra de tudo. Depois se encerra, pastor, esqueci, tinha mais isso, tinha aquilo. Escreve. Isso edifica você, mostra que você tem um coração grato e reconhece o cuidado do Senhor, e edifica outros também. As pessoas são incentivadas através do seu testemunho. Então o texto nos mostra dessa forma, e vimos que eles puderam voltar. Um deles voltou a agradecer, e esse um que voltou para agradecer, a Bíblia nos diz que Jesus perguntou: eram quantos que estavam junto contigo e que gritaram por misericórdia e que clamaram por compaixão e que queriam ser curados? 10. Só esse voltou? Irmãos, é tempo de você e eu, de nós reconhecermos que o Senhor tem sido bondoso conosco. Reconhecer que só Ele nos ouve, só Ele responde às nossas orações, só Ele é que abre portas e o inimigo não pode fechar, fecha portas para o inimigo que ele não pode abrir. É tempo de nós como igreja reconhecermos e sermos gratos a Ele. É tempo de nós dizermos: Senhor, muito obrigado. Eu estou seguindo ao Senhor, como esse é o tema para este ano de 2020. Eu estou seguindo a verdade, mas eu estou seguindo em amor, em gratidão. Eu reconheço a graça do Senhor sobre a minha vida. Eu reconheço o cuidado do Senhor sobre mim. Eu reconheço que até aqui o Senhor tem me sustentado. Quantas pessoas, irmãos, esse ano tem tanto a agradecer. Não sei se todas reconhecem isso,
Mas como eu disse a vocês, eu reconheço. Nós não podemos ficar fixados em um ponto. Algumas pessoas podem dizer, tivemos um ano difícil. Você está aqui. Você está vivo. Deus tem cuidado de ti. Se estamos aqui é porque o Senhor é quem tem nos sustentado. O salmista, ele disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não for o que vigia a cidade, em vão vigia o sentinela, em vão será qualquer cuidado que possamos ter, se não for o Senhor conosco. É Ele quem tem nos sustentado. O discurso de que é difícil, que está difícil, é o que as pessoas estão dizendo. Mas não é assim que a tua mãe dizia para você? Você não é todo mundo? Por que então querer agir como outros? É difícil mesmo. Olha só, estamos aqui reunidos em família. Olha só, a igreja está aqui. Estamos projetando. Ano que vem, se você quiser, nós teremos um grupo para poder fazer a leitura do Novo Testamento. Nós vamos fazer um grupo só para enviar a mensagem dizendo, olha, hoje é o dia de você ler Mateus capítulo 1 e capítulo 2. Aí você vai terminar o mês de janeiro, já terá lido todo o Evangelho de Mateus e vai começar o Evangelho de Marcos. Nós precisamos ter uma atitude diferente. O ano de 2021 já está aí. Mas o que é que nós vamos fazer de diferente? Qual foi a última vez que você leu todo o Novo Testamento? Aliás, você leu alguma vez na tua vida todo o Novo Testamento? Pois será o ano de 2021. Vamos ler. Vamos nos dedicar. Esse é o momento, dezembro, então é esse momento de nós revermos o que é que nós fizemos, o que deixamos de fazer e vamos fazer diferente. Vamos fazer melhor. Deus tem nos dado condições para isso. O Senhor é quem tem nos sustentado. Temos muito a agradecer e é isso que nós vamos cantar agora. Por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer, queremos te agradecer, Senhor. Só quem tem algo para agradecer ao Senhor, se coloque de pé e vamos louvar ao Senhor mais uma vez com essa canção. Depois eu quero orar com você e quero te desafiar mesmo. Se tem algo para agradecer, não se cale. Seja como esse samaritano então que voltou, dando glória a Deus, prostrou-se diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor havia feito um milagre em sua vida. E sabe o que aconteceu? Jesus olhou para ele e disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Mais do que a cura para o físico, ele recebeu a cura para a sua alma. Ele recebeu o milagre que o afastava de Deus, a lepra do pecado que o afastava de Deus. Ele disse, não somente a lepra física, mas a espiritual também, seja sarado, a tua fé te salvou. Que seja mais do que canções, que seja de fato uma expressão de realidade. Como eu já lhes disse, não era para eu estar aqui se não fosse a graça do Senhor ter me alcançado, me resgatado. Talvez não era para eu estar em família se não fosse o Senhor. É o Senhor quem tem sustentado a minha vida, a minha casa. E você reconhece isso? Que momento especial o Senhor nos proporciona. Não vamos encerrar o ano com pendências. Alguém que você está magoado, quem sabe não, está aí uma palavra de direção. Procure essa pessoa ainda esse ano. Diz, olha, eu quero entrar 2021 sem nenhuma pendência. Me perdoe, você é meu irmão, você é minha irmã. Estamos juntos.
experiências que vão acumulando no tempo, não é? E a pessoa vai se acostumando a viver desse jeito. Não faça isso. Não faça isso. Vamos colocar nossa vida em ordem. Vamos colocar nossa comunhão com os irmãos. Entrar 2021 de uma maneira diferente, para termos um ano diferente, começando em mim, começando em cada um de nós, uma postura diferente.